Bom dia, pessoal! Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, perdão. E nós estamos aqui hoje começando o módulo 5 da nossa oficina, né? Oficina de tópicos em Libras, surdez e inclusão. E hoje vocês estão entrando aqui comigo, uma pessoa diferente, né? Estavam acostumados com outra professora, mas agora a gente vai começar um novo momento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiane, eu sou professora de Libras, trabalho com pesquisas na área de língua de sinais. Hoje eu sou professora na Universidade de Brasília. E a gente veio aqui para trazer um momento de troca, até porque é o que a gente fala muito quando a gente está entrando na comunidade surda. A gente tenta mostrar jeitos diferentes de sinalizar para que a pessoa não se acostume só com aquele professor, né? Com a sinalização de uma pessoa e quando chega um outro momento que precisa de uma interação, ele não consegue interagir. Mas vamos lá, hoje a gente está começando um momento novo. Serão 3 semanas aí de trabalho. Claro que teremos ali um intervalinho no meio tempo, a gente vai ter um recessozinho de 1 semana, mas ó, nada que interfira no nosso processo de aprendizagem. Então, vamos começar? Bom, primeiramente eu gostaria de fazer um combinado com vocês, tá? Nós sabemos que é uma turma grande, são muitas pessoas, são muitas vivências, muitas interações que são riquíssimas nesse momento e em qualquer tipo de curso, qualquer tipo de oficina, qualquer tipo de momento de aprendizagem, a interação é fundamental. Então, assim como a Aline fazia nas outras semanas, eu não vou me prender só a eu passando o conteúdo e vocês aí só recebendo. Então, nós vamos ter momentos de interação, mas para que tudo funcione de uma maneira tranquila e que a gente consiga realmente trabalhar todo o nosso conteúdo, a gente precisa combinar algumas coisas. Primeira coisa que eu gostaria de combinar com vocês é o seguinte: todo mundo, durante todo o momento, vai ficar com o microfone fechado, tá? Por quê? Para uma pessoa que abre o microfone, tem barulho, é cachorro, é criança e várias outras coisas podem interferir na compreensão das outras pessoas, porque o barulho, como a gente sabe, ele interfere, acaba se tornando uma poluição auditiva, né, sonora. Então vamos fazer o seguinte: todo mundo fica com o microfone fechado o tempo todo. E nos momentos de interação, eu vou chamar quem vai interagir, essa pessoa abre o microfone, fala, depois fecha o microfone novamente. Nosso segundo combinado será o seguinte: lembrar que essas oficinas que a gente está promovendo são oficinas de Libras básico, tá? Então, a gente tem trazido conteúdos introdutórios, básicos, para começar essa interação na língua de sinais. Até porque ele é um conteúdo voltado muito para pessoas que ainda estão começando a aprender a língua de sinais. É um conteúdo extenso, vocês podem ter percebido isso afinal de contas, são 12 semanas, se não me engano, né? 12 semanas com aula todo dia. Então, é muito conteúdo, é muita coisa, mas mesmo assim, é um conteúdo básico. Porque ninguém aprende uma língua em 12 semanas, né? Vamos ser bem sinceros. Outra questão é a seguinte, aqui eu coloquei o nome errado, desculpa, Joab. Nosso intérprete Joab, tá? Aqui está o Daniel, que é o outro intérprete que também atua com a gente em outro projeto. Mas o nosso intérprete Joab, ele precisa de momentos de descanso, tá? Então, mais uma vez, não estranhem caso o Joab saia da tela, porque ele precisa. O trabalho de tradução e interpretação é um trabalho cansativo, não só física, mas mentalmente. Então, como ele está aqui sozinho, a gente precisa de tempos de pausa. E aí o Joab dá uma sumidinha, mas volta rapidinho também. A gente vai ter momentos para pergunta, tá? Então, as perguntas, quando forem oportunizadas, quando a gente abrir o momento de tira dúvida, eles vão respeitar sempre o tema da aula. Então, por exemplo, hoje a aula a gente vai tratar sobre o espaço na língua de sinais. Ok, quando a gente abrir o momento para perguntas, eu vou deixar bem claro que esse momento para perguntas é para tratar sobre o tema da aula. Ou, não, agora é um momento que a gente pode abrir para outras dúvidas e outras curiosidades, porque essas curiosidades vão surgindo
naturalmente. É normal isso acontecer quando a gente está aprendendo uma língua. E aí a gente vai ter momentos que vão ser abertos, de temas diversos, mas a gente vai ter momentos que são específicos da aula. E eu gostaria muito que todo mundo respeitasse isso. No momento que for aberto, ok, você pode fazer qualquer pergunta. Mas no momento que for fechado, que for do tema da aula, que a gente respeite esse tema para a gente conseguir dar andamento no nosso conteúdo. E reforçando que eu sei que existem problemas, tem pessoas que apresentam problema com a internet, tem alguma dificuldade, fica travando, e às vezes o problema não é da transmissão, pode ser um problema regional, algum problema com a internet no local e tudo mais. Então, gente, problemas técnicos, problema com conexão, tá com dúvida, questões particulares, o problema é em relação ao sistema aqui que eu não estou conseguindo ver, questões relacionadas à administração do curso, eu vou pedir que vocês entrem em contato nos grupos com os administradores dos grupos para que eles tirem essas dúvidas, ok? Problemas técnicos de conexão e coisas aqui da aula a gente não consegue tirar dúvida, então na hora que a gente levantar a mãozinha para falar sobre o curso, tá? Esses outros problemas, vocês podem entrar em contato com os administradores dos grupos, que eles vão responder assim que for possível. Combinado? Esses são basicamente os nossos combinados para a semana. Porque a gente precisa lembrar isso sempre para a gente entender que o curso precisa fluir, né? A oficina ela tem que fluir. Para fluir, a gente precisa respeitar esses nossos combinados. Mudando de assunto, vamos começar a nossa aula. E aí eu gostaria de lembrar aqui um pouquinho. Ai, gente, esqueci de colocar nos combinados. De colocar não, até coloquei. E que quando a gente for fazer os momentos de interação, a gente vai usar aquela ferramenta do sistema, que é o levantar a mão. Levantou a mãozinha, eu vou saber quem quer falar, vai aparecer numa determinada ordem, tá? Então, quando eu pedir falar, vai ter um momento de interação, quem quiser interagir, levanta a mãozinha que a gente vai dando a palavra gradativamente, certo? Então, vamos lá. Nós estamos hoje começando nossa 5ª semana de curso, né? Então, já é o módulo 5. Agora, olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu com a professora Aline nas outras semanas. Nós já tivemos vários conteúdos relacionados a mitos, mudanças de paradigmas, mudanças de conceitos, aprender a forma correta de tratar uma pessoa surda, de saber o que é a Libras, que ela não é uma linguagem, é uma língua. Essa interação como deve ser feita. Já aprendemos o alfabeto da língua de sinais, os números, relações numéricas, relações de monetárias, né, também, algumas coisas relacionadas a preço e outros sinais. Cumprimentos e saudações, família, relações interpessoais, calendário, cor. Gente, isso é muita coisa. Meios de transporte, relação de horários, né? Tempos, como é que é feito o tempo em libras. História da educação de surdos, a gente já teve uma noção de como isso acontece. Meios de comunicação, lugares diversos. Os classificadores, que são fundamentais para a gente entender como a língua se organiza e a gente entender em que momentos que a gente vai usar os classificadores. O que são os classificadores? Sinais relacionados a sentimento, sinais de alimentos e bebidas, materiais escolares, os estados do nosso Brasil, que tão grande, né? Os estados, a gente já teve contato com esse conteúdo e a gente pensa, uau, quanta coisa! É muito conteúdo. E esse conteúdo exige muita prática. A gente sabe que quando a gente está aprendendo qualquer língua, qualquer pessoa aqui que for para um curso de inglês, um curso de espanhol, o curso de francês, ninguém vai ficar preso ali ao que o professor trabalhou na sala de aula. E aqui a gente não pode seguir a mesma coisa. Então, assim como eu não posso ficar preso ou presa só ao que a gente está aprendendo aqui nesse momento da interação. A gente precisa buscar, a gente precisa pesquisar. E hoje, gente, vamos ser sinceros, a internet tem ajudado a gente pra caramba. A gente está tendo esse momento aqui, que acontece, é possível por causa da internet.
Então, se a gente tem isso, a gente tem hoje diversos canais que a gente pode buscar conteúdo em língua de sinais. E, gente, vou ser bem sincera, conteúdo sobre tudo. Tudo que vocês imaginarem é possível vocês acharem na internet. E em língua de sinais, muita coisa. A gente tem nas redes sociais diversas páginas que falam sobre língua de sinais, diversas pessoas surdas que também são influencers, que também produzem conteúdo em língua de sinais. A gente tem no YouTube, que é uma das redes sociais de vídeo mais famosa, né? Vários conteúdos, vários canais que falam sobre língua de sinais. E outra, quando a gente está aprendendo, a gente não tem que buscar só um lugar que ensina a língua de sinais. A gente pode buscar conteúdos diversos. Então, tem pessoas que ensinam muita coisa, tipo, ensina maquiagem, ensina receita. Gente, tem conteúdo do que vocês quiserem. Todo produzido em língua de sinais. É uma forma de estudar. Quando a gente está aprendendo inglês, a gente não vai ouvir música, assistir filme, assistir série. Existe filme, existe série que também aborda a língua de sinais. Claro que existem filmes que trazem a língua de sinais americana, que, como a gente já viu, não é igual à língua de sinais brasileira, mas existem conteúdos produzidos em libras, na língua brasileira de sinais também. Basta a gente procurar. E procurando a gente acha muita coisa. E agora a gente vai trabalhar outras relações que a gente vai entrar no nosso conteúdo. Mas, antes de entrar no nosso conteúdo, eu vou fazer o seguinte, como eu sei que foi muita coisa que a gente aprendeu ali nas outras 4 semanas, o conteúdo é muito extenso, passamos aí um final de semana que, querendo ou não, a gente dá uma relaxada, quando a gente retorna, vem algumas dúvidas. Então, eu vou abrir um momento para dúvidas agora, que é para a gente pegar aquelas dúvidas que já aconteceram das 4 primeiras semanas de oficina, das 4 primeiras oficinas, e para a gente vai ter um momento agora de tirar dúvida dessas 4 oficinas. Vamos tirar dúvida e, a partir do momento que a gente fechar, essas dúvidas das outras semanas vão ficar para outros momentos, se for possível. Combinado? Então, já que nós vamos abrir um momento para dúvidas ou para curiosidades sobre o que a gente já trabalhou, eu gostaria de pedir que quem quiser interagir, levantasse a mão, usando a ferramenta do sistema aqui para levantar a mãozinha. Alguém tem alguma dúvida do que foi falado nas outras semanas e que queira esclarecer antes da gente entrar nesse conteúdo? Já vi que tem gente levantando a mão. Tá? Então, eu vou começar a passar a palavra para algumas pessoas e gostaria que só abrisse o microfone quem eu chamar. Não entendi. Ok? Pessoal, então nós vamos aqui começar a chamar as pessoas que vão interagir, ok? E essas pessoas vão sendo liberadas para o uso do microfone. Então, a primeira pessoa que a gente vai chamar é o Cabral. Ouvindo bem, professora? Ouvindo bem. Uhum. Então, primeiro, agradecer a continuidade do curso, né? Agradecer a presença dos colegas. E desculpa, professora, que eu não guardei o nome direito da professora. Fabiane. Ótimo, obrigado, professora. Fabiane. Professora, semana passada a gente viu alguns sinais e eu fiquei curioso quando a gente vai se referir às crianças na questão de recreio. Como é que eu vou fazer recreio? Eu faço só o intervalo, alguma coisa assim? Isso. A gente faz, por exemplo, a aula. A gente faz assim, ó, o intervalo da aula é aqui, ó. Porque geralmente a gente tem algumas disciplinas, outras disciplinas. Então, o intervalo, tá? Mão assim, a outra Sim. assim. Intervalo. Intervalo. A aula, intervalo. Independente de criança, jovem, adulto? Independente da idade. Eu sei que no português a gente tem essa diferença, né? Quando a gente fala assim, a hora do recreio.
A hora do recreio Sim. é mais voltado para a criança, que é um momento que ela vai ter ali brincadeira, de interação com outras crianças. E quando a gente Não, está tá, falando não. no ensino médio e superior, a gente vai para o intervalo, né? Que é como quem diz assim, recreio é coisa de criança. Em Libras a gente Sim, não tem sim. essa diferença. Uhum. Recreio, não tem um sinal diferente para recreio e um sinal diferente para intervalo. É o mesmo sinal. Ok? Tá. Muito obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Não? Ok. Vou pedir para abaixar a mãozinha. Antes tinha outra pessoa com a mãozinha levantada. Mais alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi trabalhado na semana passada? Passou por alguma situação? Quer tirar dúvida? Não? Nenhuma? Podemos dar seguimento, então? Patrícia, pode falar. Só um minutinho. Bom Isso. dia, professora. Bom Bom dia, dia. Joana. Me perdoem pessoas por não abrir a câmera, tá? Mas eu estou assistindo aqui e, mais uma vez, elogiar esse projeto, né? Que eu estou aproveitando muito, muito bom. Bem-vinda, professora. Professora, Obrigada. eu queria pedir, por favor, pelo menos por mim, que o Joab ficasse bem mais destacado quando ele estivesse fazendo alguns sinais, porque eu perdi alguns sinais, porque eu ficava prestando muita atenção, às vezes, no que estava falando, só que o Joab ficava mais no fundo, se for possível. A gente vai. Existe uma questão. Sinais, a gente geralmente deixa ele maior, né? Na hora da realização dos sinais, se for necessário, o Joab fica um pouquinho maior. Mas existe um padrão que tem que ser seguido na hora na atuação de tradução e interpretação. Então, a princípio, ele vai ficar num tamanho que, querendo ou não, respeita os padrões e, em determinados momentos, ele é ampliado. Ok? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Parabéns mais uma vez, viu? Para vocês todos. Obrigada. Aí, principalmente a equipe de suporte. Muito obrigada. A equipe toda agradece. Então, agora a Cleide Flávia. Você tem que ativar seu microfone, Cleide. Sim, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber como é o sinal de ensino médio. Ensino médio, Sim. a gente tem os níveis de ensino, né? Todos são aqui, ó, no braço. Então, a gente tem o fundamental, do primeiro ao sexto, o fundamental 1, né? O fundamental 2, do sétimo ao nono, e o ensino médio vem aqui, ó, no ombro, do primeiro ao terceiro. Ensino médio. Obrigada. Por nada. Agora, Carla Mateus. Pode habilitar seu microfone, Carla. Bom dia. Bom dia. Então, eu só fiquei com uma dúvida, tipo assim, quando eu preciso pedir para o aluno para copiar do quadro, né, copiar as instruções ou o conteúdo, né, da lousa do quadro. Aí qual que seria o sinal para mim estar orientando ele? Tá. O sinal para copiar é esse aqui, ó. Uma mão aberta. Aí faz assim, ó. Aí eu estaria pedindo para ele estar copiando, copiar. Como é do Uhum. quadro, é algo que está em pé, né? Então, a gente faz com a mão em pé. Tá para copiar do caderno, geralmente a gente muda só a posição da mão, porque o caderno não tem essa posição em pé, né? Então, copiar. Entendi. Então, é esse movimento de tirar de um lugar e colocar no outro, né? Copiar. Entendi. Aí quadro Ok? e caderno ou livro Peraí, seria deixa eu embaixo colocar aqui para também, te né? ouvir. Pode falar. Aí o quadro, caderno ou livro seria embaixo. Isso, que é a posição que ele fica. Tá ok. Certinho. Obrigada, viu? Por nada. Última pessoa agora, Rafaela Alves. Bom dia, professora. Bom Bom dia a dia. todos.
Eu estava ali assistindo de noite e amei que você veio para amanhã também, apesar de que a professora Aline é maravilhosa também, viu? Mas estou amando aqui estar nos 2 horários. Eu achei que de noite era um conteúdo diferente, depois que eu entendi que eram os primeiros módulos, mas eu já tinha começado, eu continuei. Mas a dúvida que eu queria tirar, eu até já falei aqui, mas ainda na minha mente não está certo ainda. Eu estou fazendo faculdade de Libras à distância, é bacharel. Eu queria saber qual é a minha área de atuação na realidade. Quando a gente fala na formação em letras libras, em geral, existem 2 tipos de formação. 3, na verdade. É porque a gente tem o técnico, o tecnólogo, que ainda a gente não tem conhecimento de nenhum curso específico relacionado a tecnólogo em língua de sinais, mas a gente tem a licenciatura e o bacharelado. Quando a gente fala em licenciatura, a gente está falando no ensino. Então, por exemplo, se eu faço licenciatura em português, em letras português, eu estou me formando professora de português. Se eu faço licenciatura em matemática, eu estou me formando para ser professora de matemática. O termo licenciatura está relacionado ao ensino. Quando a gente fala no bacharelado, a gente fala em 2 situações: a pesquisa e a atuação profissional naquela área de formação, não sendo relacionada ao ensino. Então, quando a gente fala, pelo menos desde que o curso foi criado, pioneira foi a UFSC, né, a Federal de Santa Catarina, quando a gente fala em bacharelado em letras libras, a gente está falando na formação do tradutor e intérprete de língua de sinais, e não do professor. Até porque o bacharelado ele não tem disciplinas voltadas à formação pedagógica, mas sim aos processos de tradução e interpretação, no caso de língua de sinais. Então, por exemplo, se eu falar assim, vou fazer bacharelado em matemática, eu não tenho disciplinas pedagógicas como didática, como trabalhar currículo, porque essas são formações específicas da licenciatura, para a pessoa se tornar professor. Então, a pessoa que vai se formar bacharel em matemática, ela vai atuar em outras áreas que não o ensino da matemática. E no caso de letras libras, o que acontece? A pessoa que quer se tornar professor de libras, ela tem que fazer a licenciatura em língua de sinais. E o bacharelado ele é voltado para a atuação em pesquisa e na tradução e interpretação de língua de sinais. Ficou claro? Mais alguma dúvida? Não? Sim ou não? Que a gente vê se consegue habilitar. O microfone dá para habilitar? Pode habilitar aí no seu computador o microfone. Isso. Tá bom, obrigada, professora. Só foi eu ficar triste, né? Porque eu pensei que eu ia ensinar Libras, mas tudo bem. Não, bacharelado é Aí, voltado nesse para caso, tradução e eu interpretação. acompanharia o professor em sala para auxiliar o aluno. Em diversos aspectos, não só o professor em sala. Porque o tradutor e intérprete ele pode atuar em diversos campos diferentes, não é só na sala de aula, não é só o educacional. Tem outras bom. áreas, como área de saúde, judicial e outros contextos diferentes da sala de aula. Bem esclarecido, obrigada. Por nada. Então, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai entrar no nosso conteúdo dessa semana. Tá? Então, essa semana a gente vai trazer conteúdos novos, a gente não vai trazer os conteúdos que já foram trabalhados nos outros módulos, tá? E a gente vai começar, porque a gente já aprendeu bastante vocabulário, já aprendeu diversas situações do porquê que o surdo está como está hoje, digamos assim. Qual foi todo o percurso que o surdo teve que percorrer para chegar à situação que a gente vive hoje, dessa necessidade de divulgação da língua de sinais, de de mudar esses paradigmas e tudo mais. E aprendemos um vocabulário extenso já. E hoje a gente vai começar a entender o seguinte: como a professora já deve ter dito, a língua de sinais ela é uma língua chamada de visoespacial, né? Ou seja, é uma língua que se organiza no espaço. Diferente do português, que é chamado de uma língua oral auditiva, ou seja, uma língua que tem sons, que nós articulamos aqui com o nosso aparelho aqui, com a boca, os pulmões, o ar que sai e tudo mais.
A língua de sinais, ela precisa o quê? De uma organização espacial, certo? E a gente vai entender como é que acontece essa relação. Gostaria de pedir nesse momento que todo mundo abrisse as câmeras para a gente fazer aquele registro bem bonito da nossa aula, aquele registro bem lindo. Todo mundo abrindo a câmera, passa arrumando os cabelos, passa perfume para sair cheiroso na foto. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui, então, a entrar nesse nosso conteúdo. Como é que vai ser essa questão do nosso conteúdo? Primeiro, vamos entender essa relação espacial. Já que é uma língua que precisa do espaço, a gente tem que entender como é que a gente vai usar esse espaço. Tá? Afinal de contas, a gente tem um espaço enorme à nossa disposição, certo? E primeiro a gente tem que entender o que é esse espaço que a gente chama de espaço de sinalização. Durante muito tempo as pessoas falavam que era esse espaço que a gente tem à frente do nosso corpo, mas que a gente não pode estender muito não, que ele era fechadinho. Na verdade, o espaço de sinalização envolve o espaço onde suas mãos alcançam para a realização da língua de sinais. Agora, existem situações e situações. Por exemplo, nosso braço alcança até onde ele estiver todo esticado, certo? Para frente, para cima, para baixo. Agora a gente tem uma situação assim, que, por exemplo, o Joab, coitado. Joab, se esticar o braço, estica o braço, Joab. Para cima. Corta a mão do Joab. Então, a gente tem momentos. Então, por exemplo, enquanto o nosso espaço numa comunicação é amplo, em determinados contextos, como por exemplo aqui, a gente tem uma limitação de espaço, senão as mãos são cortadas, a gente reduz esse espaço de sinalização. Mas mesmo assim, ele ainda tem uma organização semelhante. A única coisa que aconteceu é a necessidade de reduzir para que a informação não seja cortada, tá? Então, e outras, pessoas falavam assim, ah não, espaço de sinalização é o espaço que tem à frente do corpo de quem está sinalizando. Aí a gente pensa, mas espera aí. E era assim, da cintura para cima e só a parte da frente. Então, eu não poderia considerar espaço nada que fosse abaixo da cintura ou atrás do meu corpo. Mas se a gente for pensar, o espaço de sinalização também está muito relacionado a um outro aspecto que a gente vai trabalhar, que é o ponto de articulação da língua de sinais, a localização. E a gente tem sinais que são feitos na parte de trás do corpo. São poucos? São. Por exemplo, o estado do Pará. Pará. Sinal. Pará. O ponto de articulação é atrás do corpo, não é na frente. Outro exemplo que a gente tem é o sinal de embaixador. O sinal de embaixador, geralmente ele é realizado abaixo da linha da cintura, que é a mão assim, batendo na perna. Não dá para mostrar aqui por causa da mesa, mas ele vai bater na perna da pessoa aqui. E é abaixo da linha da cintura. Então, assim, o espaço ele tem sido ampliado por causa dessas situações. E claro que, em determinados casos, como é a situação, a gente está num ambiente que a gente tem uma limitação de espaço, a gente vai reduzir esse espaço de sinalização para que a informação seja passada de forma completa. Então, sabendo que o espaço de sinalização é onde os nossos braços alcançam, a gente fica mais tranquilo para poder usar esse espaço como um todo, certo? Agora tem outra questão. É só nessa situação de TV ou de que tem um quadradinho ali que a gente precisa limitar nossa sinalização? Não. Às vezes a gente precisa reduzir esse espaço porque a gente está num lugar muito cheio. E se eu sair sinalizando do jeito que eu quiser, eu vou sair batendo nas pessoas. Tá? Então a gente vai ajusta o tamanho desse espaço de sinalização de acordo com o contexto que a gente está inserido. Ok. Então, qual é o que é essa questão do espaço na língua de sinais? O espaço ele tem papel fundamental na organização da informação. Então, a gente usa esse espaço a nosso favor para que a informação tenha uma sequência lógica, certo? Tenha uma organização lógica.
O sinalizante, ou seja, a pessoa que está sinalizando, porque a gente tem o costume de falar assim, o falante. O falante é a pessoa que está com a palavra no momento, né? A pessoa que usa uma língua oral. Na língua de sinais, a gente estabeleceu esse nome, sinalizante. A pessoa que está usando a língua de sinais naquele momento. Então, o sinalizante, ele pode usar esse espaço de diversas formas diferentes, diversas maneiras diferentes, a seu favor, para construir uma informação. Nesse espaço que a gente tem à nossa disposição, a gente consegue estabelecer os referentes e retomar esses referentes. O que é isso? Eu vou usar esse espaço e, por exemplo, se eu estou contando uma história que tem 3 personagens, e a gente vai ver, já a gente vai ver uma história para vocês entenderem como funciona essa questão do uso do espaço. Mas digamos que eu tenho uma história com 3 personagens. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha, pessoa 1, aí vou dar as características, vou dar um nome, vou dar o sinal, vou dar todas as informações que forem possíveis. E aí eu estabeleci, no momento que eu faço isso aqui, eu estou estabelecendo um lugar para ela. Ou seja, ela vai estar aqui. E toda vez que eu for falar dela, eu vou retomar esse espaço que eu marquei. Ah, o personagem 2 está aqui, o personagem 3 está aqui. E eu vou, sempre que eu quiser retomar esse referente, ou seja, sempre eu botei aqui o João, a Maria e o José. Vamos pensar assim, João, Maria e José. Toda vez que eu quiser falar do João, eu vou me referir a esse espaço aqui. Se eu quiser falar do José, eu vou falar desse espaço aqui. E se eu quiser falar da Maria, eu vou falar da Maria aqui. Então, digamos assim, não, porque o José fez isso, o José precisava comprar um bolo. Então, eu estou aqui. Aqui está o José. Vou fazer o nome do José, vou fazer o sinal do José e estabelecer um lugar para ele aqui. A Maria é a confeiteira. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar o nome da Maria, vou dar o sinal da Maria e o que ela faz e estabelecer o lugar para ela aqui na frente. O José é ajudante da Maria. Aí eu vou fazer o quê? José, o nome dele, o sinal dele e estabelecer um lugar. Ok. Quando eu quiser falar do João de novo, eu não preciso falar de novo o nome dele, o sinal e tudo mais, porque eu já estabeleci um lugar para ele. Então, toda vez que eu apontar para cá, eu estou falando do João. Toda vez que eu apontar para cá, eu estou falando da Maria. E toda vez que eu apontar para cá, eu estou falando do José. Então, essa é uma forma de você estabelecer os referentes. Mas os referentes não são só as pessoas ou os personagens do discurso, mas lugares também. Digamos que a casa da pessoa fica aqui e a igreja fica aqui. Exemplo. E a pessoa precisa, ou o mercado fica aqui, a pessoa precisa ir ao mercado, e aí eu estabeleci o lugar da casa, estabeleci o lugar do mercado. E vou fazer todo o discurso baseado nesse espaço que eu criei aqui. Então a pessoa estava indo para o mercado. Quando chegou no mercado, falou, nossa, esqueci a carteira, volta para casa. Essa apontação que a gente faz, ela traz essa organização da informação. Certo? Além disso, o sinalizante ele também pode construir uma informação miniaturizada. Por exemplo, eu vou contar uma história, contar alguma coisa que aconteceu. Existem algumas possibilidades de uso desse espaço. Por quê? Existem situações em que eu estou dentro da conversa, mas tem situações que eu estou fora dessa conversa. Eu estou explicando aqui o que aconteceu. Então, eu posso fazer o quê? Criar um cenário aqui na minha frente. Todo mundo aqui, quando era criança, não tinha a tia da escola, botava um avental assim de feltro e montava toda a história nesse avental. Todo mundo conhece esse avental. Todo mundo passou por esse. Joab, você já viu esse avental? Joab está aqui do meu lado e ele já viu o avental. Então, o que é? A tia pega, põe aquele avental, que geralmente é assim, azul em cima e verde embaixo, porque assim, é o céu e a grama, né? E ela vai contando a história, colocando os personagens nesse avental. Ela cria uma miniatura. Essa miniatura que ela cria aqui, em 2 dimensões, a gente que usa a língua de sinais, a gente vai criar ela em 3 dimensões. Então, a gente vai pensar que esse nosso espaço é o avental da tia que conta a história. E aí eu posso trazer o quê? Essa miniaturização do espaço, que a gente chama de espaço token. Preciso saber que o nome do espaço é token? Não, coloquei aqui só a título de curiosidade. Mas é o quê? O miniaturizar aquele espaço, ou seja, eu vou fazer uma maquete imaginária na minha frente.
E aqui nessa maquete eu vou mostrar como a história acontece. Outra possibilidade que a gente tem é de quê? De incorporar os personagens. Ou seja, é eu sinalizar como se eu fosse a pessoa ou o personagem daquela situação que eu estou relatando e tudo mais. A gente, quando está conversando, é assim, eu tenho mania de fazer isso, mas, gente, confesso, qual é a mulher que não fofoca? Homem também. Homem gosta de uma fofoca também. Mas a gente chega assim, não conta o que te aconteceu. Sabe o que fulano falou? Ah, porque eu estava assim, assim, assado. A pessoa fala como se fosse ela, o outro falando. Na língua de sinais, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente assume a fala daquela pessoa, ou seja, a gente incorpora o personagem. Essa incorporação do personagem é chamada de espaço subrogado. Por quê? Eu vou trazer uma situação como se eu fosse aquela pessoa. No momento que eu trago essa incorporação, é como se essa miniatura que eu estou ampliasse e eu estivesse num espaço com todos os tamanhos normais. Entendeu? Todo tamanho real. Então, a gente já tem essa incorporação que é uma outra possibilidade. Inclusive, como a gente aprendeu e a gente vai aprofundar um pouquinho essa semana, as expressões, através das expressões a gente consegue diferenciar um personagem de outro na história, no contexto que a gente está contando. Então, isso tudo interfere nessa questão do uso do espaço também. É o posicionamento do corpo. Estou virada para cá é uma pessoa, estou virada para lá é outra pessoa. Eu estou incorporando, eu estou falando de um espaço específico onde eu vou trabalhar características próprias de cada um, certo? E outra questão é que a gente pode usar esse espaço associado à apontação. Ou seja, apontar mesmo. Tudo que a nossa mãe ensina pra gente, fala assim, não aponta, menino. Aqui na língua de sinais a gente tem que apontar. Porque a gente precisa desse mostrar o espaço, o sinal, a pessoa, o que for, para trazer as informações da língua. Então, por exemplo, se eu estou contando uma história que aconteceu nesse espaço que eu estou, é o espaço real. Então, eu consigo dizer que aqui está o computador, aqui está a caneca, aqui está o bloquinho, aqui está o lápis. Agora, se eu falar assim, não, vou falar de um espaço que eu estou, ou melhor, que eu não estou, mas eu vou transformar o espaço que eu estou. Por exemplo, ah, não, eu estava na cozinha, aqui estava a pia, aqui estava o fogão, aqui estava a geladeira. A gente traz os lugares como se fosse no tamanho real. É o subrogado, porque eu estou incorporando a pessoa que está sinalizando. Ótimo. E quando eu quero falar assim, não, eu vou miniaturizar, então eu vou trazer aqui e vou falar, aqui está a casa, aqui está o mercado. Gente, se a gente for pensar num tamanho real, não é uma distância pequena assim, é uma distância muito maior. Então, ó, trouxe a miniatura aqui. Então, vocês conseguem entender, perceber como é vasto o uso de espaço na língua de sinais e como ele é importante? Então, a gente vai começar a ver essa questão do espaço com outros olhos, para trazer essa realidade do uso do espaço ao nosso favor. Por quê? Na língua portuguesa, por exemplo, que é o que a gente está acostumado a lidar todo dia, a gente tem que fazer um som depois do outro. É o que eles chamam de linearidade, né? Tipo, eu não consigo fazer na palavra bala, então eu tenho bala, todas as letras ao mesmo tempo. É impossível. Eu tenho que falar o B, depois o A, depois o L e o A. Tem uma sequência. Na língua de sinais também existe uma sequência, óbvio, porque o pensamento da pessoa se organiza de maneira sequencial. Mas a gente tem informações simultâneas. Eu consigo construir aqui no espaço informações simultâneas, de dizer que o João, a Maria e o José estavam andando para encontrar, o João e o José, né? Porque vamos voltar para a história que eu tinha colocado, o João, o José e a Maria. Então, ó, na rua estava o João e o José andando para chegar até a Maria. Então, ó, se eu apontei aqui, ó, a informação dos dois está simultânea. Não tá? E no português eu preciso falar o João e o José andando até a Maria. Tem uma sequência, que aqui ela é feita de maneira simultânea. Ok? E aí eu gostaria de passar rapidamente para vocês um vídeo
e que vocês observassem como é contada essa história e como esse espaço é utilizado. Até porque o espaço ele não está preso somente à questão daquilo que eu criei aqui. Porque se eu estou falando de uma história mais complexa, eu vou trazer vários espaços desses que vão interagir entre eles, certo? Então agora a Loiane vai soltar o vídeo para vocês. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção em como que essa história é organizada ali no espaço. Combinado? Pode soltar o vídeo. E a história de hoje será Os Três Porquinhos. Era uma vez uma família de porquinhos e na casa moravam a mamãe e seus 3 filhos. O sinal do filho mais velho é esse. Do filho do meio é esse. E do filho mais novo é esse. Era uma família que se dava muito bem. Um certo dia, a mãe chamou os filhos para conversar e explicou que cada um deveria construir sua própria casa, pois já estavam prontos para isso. Os 3 porquinhos concordaram prontamente, mas a mãe avisou que era para eles terem cuidado, porque na floresta morava um lobo muito mau. Os porquinhos agradeceram à mãe pelo conselho e partiram. E lá se foram a construir suas casas. Porquinho mais novo teve a ideia de construir sua casa de palha e falou para seus irmãos que dessa forma terminaria rápido para poder brincar. O irmão do meio preferiu construir sua casa de madeira, dizendo que também não demoraria para fazer. Já o porquinho mais velho, lembrando dos conselhos da mãe, disse que era melhor construir a casa com tijolos, mas que dessa forma demoraria mais para sua casa ficar pronta. E assim, cada irmão porquinho foi para um lado. O mais novo iniciou os trabalhos, selecionando a palha, juntando e dando forma para sua casa. E rapidamente terminou tudo. E logo foi visitar seu irmão do meio. Enquanto isso, lá estava o porquinho construindo sua casa de madeira. Selecionou as madeiras, pregou as tábuas, até martelou o dedo. Mas mesmo assim, continuou pregando as paredes, portas, enfim, dando forma à sua casa. Estando tudo pronto, descansou. O porquinho mais novo chegou para brincar. Então, seu irmão o chamou para visitar o mais velho. E lá se foram. O irmão que escolheu construir a casa de tijolo demorou dias e trabalhou duro. Quando a casa estava quase pronta, seus irmãos chegaram dizendo quanto ele estava demorando para concluir a casa. Mas logo respondeu, dizendo que pelo menos a construção era sólida e firme. Então, seus irmãos o chamaram para brincar, mas como ainda não havia terminado de construir a casa, recusou.
O lobo, esse é o seu sinal, estava com muita fome e caminhava pela floresta procurando algo para comer. Quando avistou os 2 porquinhos. Seus olhos se encheram de gula, sua boca de saliva ao sentir o cheiro de bacon no ar. E na mesma hora sua barriga roncou. Prontamente começou a caçada. E lá se foi o lobo faminto, espreitando-se entre os arbustos, árvores, moitas, até chegar bem próximo dos porquinhos. Enquanto isso, os irmãos porquinhos brincavam distraidamente. Até que perceberam a presença do lobo. Assustados, gritaram e deram no pé. O lobo, de repente, saiu por detrás da moita e deu início à caçada. Perseguindo seu almoço, ele percebeu que um dos irmãos, o do meio, se afastou. Então logo foi para cima do caçula que estava na sua mira. Correram tanto até que chegaram na casa de palha. E rapidamente o porquinho, com muito medo, entrou em sua casa para se proteger do lobo. Do lado de fora, o lobo faminto continuava sentindo um cheiro gostoso de bacon e imaginando que ficaria perfeito numa sopa. Dessa forma, ele começou a tentar entrar na casa, forçou a porta e nada. Então teve uma ideia. Foi enchendo seus pulmões de ar e assoprou a casa, que foi ao chão. O porquinho, percebendo que sua casa havia sumido e que o lobo estava prestes a devorá-lo, correu até a casa de madeira do seu irmão do meio, fugindo do cão faminto. Quando o porquinho viu seu irmão assustado, perguntou o que havia acontecido e logo respondeu que estava assim por causa do lobo, que sua casa foi ao chão com o assopro dele. Seu irmão logo o acalmou, dizendo que sua casa de madeira era firme, por isso era para relaxar, que nada aconteceria. Do lado de fora estava o lobo, satisfeito, imaginando fazer uma sopa com os 2 porquinhos. Usando a mesma estratégia, encheu o pulmão de ar e assoprou. Mas, para sua surpresa, nada aconteceu. Resolveu assoprar novamente e dessa vez a casa de madeira caiu. Os 2 porquinhos, percebendo que estavam desprotegidos, resolveram fugir para a casa de tijolo do irmão mais velho. Perseguidos pelo lobo, eles correram, até que entraram na casa de tijolo. O porquinho mais velho, estranhando a presença dos irmãos, perguntou sobre a casa deles. Então, contaram o que havia acontecido e que não tinham mais casa, pois as 2 foram ao chão com o assopro do lobo e estava lá fora querendo devorá-los. Acalmando os irmãos, o porquinho mais velho verificou pela janela e constatou a presença do lobo faminto e feliz, porque iria devorar os 3 porquinhos. Que sopa deliciosa, dizia o lobo, enchendo seu pulmão de ar. Assoprou a casa de tijolo. E nada aconteceu. Inconformado, compulsivamente assoprou até sair todo o ar dos seus pulmões. E mesmo assim, nada aconteceu.
Os 3 porquinhos, percebendo que a casa permaneceu firme, comemoraram. E o porquinho mais velho retomou com eles a importância da casa ser de tijolo. O lobo do lado de fora da casa, não aceitando o desfecho, armou outro plano. Subindo pelas paredes da casa, chegou no telhado e decidiu entrar pela chaminé. Os porquinhos, percebendo o novo plano do lobo, resolveram acender a lareira e colocar uma panela com óleo no fogo. Ao descer pela chaminé, o lobo caiu no óleo quente. Imediatamente, voltou por onde veio e foi-se embora com o rabo quente. Assim, os 3 porquinhos comemoraram a vitória sobre o lobo e aprenderam a lição. Daqui para frente, construir casa somente de tijolo. Olha só que interessante, né? Por que eu gosto de trazer essa história, apesar de ser uma história infantil? Porque exatamente pelo fato de ser uma história infantil, o uso do espaço ele se torna mais necessário ainda para a criança poder entender. Mas é bom para a gente que é adulto entender como que é essa relação de uso do espaço. E aí, vocês perceberam como é essa diferença? Você vê que tem hora que ele está incorporando o porquinho, tem hora que ele faz como se ele fosse porquinho, e tem hora que ele traz essa relação aqui, ó, miniaturizada no espaço, e mostra o porquinho andando, ele mostra o porquinho indo até a casa um porquinho indo até a casa do irmão, ele mostra essa relação da casa. E aí eu gostaria de que 2 pessoas, só 2 pessoas, para trazerem essa visão de vocês. O que vocês perceberam em relação ao espaço e como vocês perceberam essa relação do espaço na historinha? Tá? 2 pessoas. Primeiro vai ser o Daniel. Uai, o Daniel saiu? Baixou a mãozinha? Então, eu percebi a relação do uso do espaço e da interpretação com a Libras. É muito interpretativo também as expressões dele e tudo que ele faz. Foi muito interpretativo, assim. E Dava para sobre essa perceber na questão expressão, no sobre essa questão corpo. do uso do espaço, como Sim. você acha que essa construção no espaço ajudou como? Ajudou na narrativa da história, para dar continuidade, para poder dar o exemplo, tipo, casa, os 3 porquinhos. Achei maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Daniel. Cabral. Rapidamente, professora, obrigado pelo Joab também, que eu esqueci de agradecer, e toda a equipe técnica, né? O pessoal que faz fluir, Loiane. Professora, essa questão do espaço facilita, principalmente para o cidadão surdo, entender de onde está vindo, para onde está indo, do que está acontecendo de verdade, né? Essa questão da altura, da questão do andar, do subir, do descer, do fugir, e a dificuldade que a gente tem, é igual eu tenho os braços muito grandes, né? É difícil a gente se enquadrar. Então, o intérprete fez isso de uma maneira assim,
que não precisou sair das imagens, né, e passando para o cidadão surdo. Nossa preocupação agora está sendo transmitir a mensagem para o cidadão surdo. Essa questão de um aqui, o outro se aproximar, o outro procurar invadir, essa questão de espaço mesmo. E outra pergunta, professora, rápido, a questão de altura. Eu vejo algumas vezes a gente abaixa um pouco, a gente se levanta um pouco para dar essa impressão de ser um mais baixo, ou uma casa mais alta, ou uma parede mais baixa. Utiliza-se também. A gente vai falar sobre essa questão dessa altura, dessa linguagem corporal que a gente usa durante a semana. Essa semana a gente vai trabalhar uma característica que a gente chama, que são as características fonológicas dessas unidades. A gente vai começar a trabalhar elas a partir de amanhã. E aí a gente vai entender como que é essa composição do sinal, como é que cada pedaço funciona, e a gente vai falar um pouco sobre essas expressões. Aí você vai entender o porquê dessa mudança de altura, desse posicionamento do corpo e tudo isso na hora da sinalização. Né? Combinado? Muito obrigado. Por nada. Como eu falei, 2 pessoas, depois a gente vai abrir para mais perguntas, gente. Então, depois vocês podem levantar a mão de novo e a gente vai trazer essas outras dúvidas e as interações. Por quê? O que eu queria era exatamente isso, trazer isso. O Daniel falou muito bem dessa questão do uso do espaço para a construção da narrativa. E é exatamente isso. É você se utilizar de todo esse espaço que você tem à sua disposição para conseguir organizar a informação. Entendeu? Para você trazer a organização da informação. Então, é legal. E outra, só para vocês saberem, aqui nesse vídeo o que aconteceu foi uma relação inversa. Ele não é intérprete e ele não é ouvinte, ele é surdo. Ele contou a história em língua de sinais. Depois que ele contou essa história, ela foi traduzida para o português oral. Então, foi uma relação oposta, ou seja, diferente do que a gente está acostumado. A gente está muito acostumado com isso, uma pessoa falando em português e o intérprete do lado, que é a situação que a gente tem aqui, eu e Joab aqui, como é que a gente está. E essa é a situação mais comum que a gente vê, né, dessa relação de tradução e interpretação. Esse vídeo eu gosto de trazer exatamente por isso. Ele foi uma narrativa, apesar de ser uma história de comum conhecimento, tipo, todo mundo sabe a história dos 3 porquinhos. Mas o que aconteceu ali? Uma pessoa surda, que conhece a história, contou a história com as suas próprias palavras, usando... Tanto que você vê que não tem nada de tipo, tô lendo a história, tô de olho para não esquecer um detalhe, não posso esquecer essa palavra. Não. Ele está ali e ele simplesmente contou a história como se ele estivesse contando para as crianças que estivessem à frente dele. Ele contou a história direto em língua de sinais. E depois que ele contou a história, foi que... Isso, claro, foi gravado ele primeiro, sinalizando. Depois que foi feita essa gravação da sinalização, aí sim, um tradutor entrou na jogada e, observando o que ele estava fazendo em Libras, começou a contar a história em português. Então, é legal a gente ver que não é só essa relação da língua oral para a língua de sinais, que esse é um processo tradutório, né? Mas que o conteúdo ele pode ser produzido também em língua de sinais. E já já a gente vai ver um outro conteúdo que é todo produzido em língua de sinais. Esse, inclusive, não tem português, mas deixa para daqui a pouco. Então, a gente vê que a necessidade do uso do espaço. Imagina se... Porque, assim, enquanto a gente está falando no português, a gente fala, porque a casinha dele era assim, assim, assado. A casinha... Eram 3 casas, a de palha, de madeira e a de tijolos. E se eu não trago... No português, eu não preciso dessa organização espacial. Eu falo, havia a casa... Aí, quando eu for retomar, eu falo, a casa de madeira, a casa de palha, a casa de tijolos é assim, assim, assado. Mas na língua de sinais, eu não preciso ficar fazendo toda hora. A casa de tijolos, a casa... A gente organiza essa informação ali no espaço e fica mais fácil de administrar essas informações ali, porque eu tenho tudo ali montado na minha frente. Tudo ali a meu favor. Certo? Tranquilo?
E aí a gente continua. Mais alguns exemplos de uso do espaço. Aí eu vou mostrar esse segundo vídeo para vocês. Esse é bem pequenininho, tá? Nada muito grande. Mas essa é uma poesia, tá? É uma poesia em língua de sinais que usa muitos classificadores. Ela não tem tradução para o português, tá? Mas não se preocupem que vai dar para entender muito bem. E eu quero que vocês entendam como ela usa o espaço para a construção desse discurso, ok? Pode soltar, Loiane, o segundo vídeo. Olha só que interessante. Precisa de tradução, gente? Precisou de tradução? Não, né? Dá para entender tudo. Mas, ó, olha a diferença. Por que eu quis trazer esse? Porque nesse ela usa, geralmente ali, ela usa ali só aquele espaço em que ela incorporou o personagem. Ela não traz o espaço de miniaturizado, vocês perceberam? Ela se coloca ali enquanto personagem e ela organiza todo o espaço. Você vê que ali ela está num lugar neutro, numa parede branca, não tem nada perto dela, e a gente consegue ver a estante. Pela construção que ela faz ali do espaço que ela está para trazer a mensagem, a gente entende que tem uma estante, que naquela estante ela vai selecionar um pedaço de madeira, que ela vai tirar da estante, vai colocar na frente dela e vai trabalhar ali aquela obra para criar algo, né? A sua obra de arte. Então, assim, é muito legal isso. E você vê como que essa construção do espaço ajuda na compreensão do que é o uso do espaço na língua de sinais. Aí eu gostaria que agora alguém comentasse esse segundo vídeo, mais duas pessoas para comentar, duas que ainda não participaram, tá? Duas que não comentaram o outro vídeo. Ninguém quer, gente? Ninguém vai levantar a mão? Tinha tanta gente com a mãozinha levantada. Maria Luzimar. Pode abrir seu microfone. É só, assim, sobre essa questão dos sinais, assim, porque eu já é um aluno que ele já tem uma linguagem própria, né? Eu trabalho no EJA, e assim, eu aprendo sinais aleatórios, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, às vezes, quando eu vejo um vídeo desse, eu percebi que que ela pegou, falou do carpinteiro, que ela pegou pregos, pregou tudo, mas às vezes eu não consigo identificar direitinho os sinais, não sei se é porque é muito rápido, eu conheço muitos sinais, mas quando fala assim, que é para formar frases e que tem um contexto, eu não consigo perceber isso, sabe? Eu tenho essa dificuldade. E eu tenho tentado, eu tenho estudado, mas estou tendo essa dificuldade. O que assim, o que posso fazer para me ajudar em relação a esse... Eu trabalho com um aluno especial, né? Uhum. Olha, Maria Luzimar, esse é outro aspecto que a gente também vai trabalhar essa semana. Como é que acontece essa formação de frases na língua de sinais?
como é que acontece essa criação do contexto. Agora eu já te falo, já te adianto, né? A única coisa que vai fazer a gente evoluir é realmente a prática. É prática, prática e prática. Mas não desanime, por quê? A gente tem que entender que o processo de aprendizagem, cada pessoa tem um tempo de aprendizagem, uma forma de aprendizagem. E que, gente, vamos ser bem sinceros, vocês estão aqui já... Hoje a gente está entrando no 5º módulo, já é a 5ª semana das oficinas. E vocês estão vendo que o negócio não é fácil. Então, não vou dizer que é só o que é... Ah, não, é algo que está acontecendo só com você. Não é. Tá? A gente sabe que língua de sinais não é fácil. Ah, mas tem gente que pega muito mais rápido. Sim, a mesma coisa do inglês. Tem aula que você vai para aula de inglês, tem gente que pega assim, ó, super rápido. E tem gente que estuda anos para começar a conseguir interagir. Isso é normal. Significa que uma pessoa é menos capaz do que a outra? Não, significa que cada um tem o seu tempo, a sua forma de aprender. E a única coisa que vai fazer com que você desenvolva essa habilidade é a prática. Eu falo isso, se fosse fácil, tipo assim, sem prática, e engraçado que eu vi isso essa semana passada, ou semana retrasada, eu estava vendo vídeos na internet, né? Aqueles vídeos rápidos que tem nas redes sociais, e eu acho que foi o melhor vídeo que eu falei, eu me arrependi de não ter salvo esse vídeo, porque era Cristiano Ronaldo, todo mundo inteiro conhece Cristiano Ronaldo, o cara tem uma habilidade com a bola que é fora de série, mas ele falou uma coisa, nenhuma habilidade se desenvolve sem prática. Por mais que a pessoa tenha facilidade ou um dom, como tem gente que fala que tudo é dom, né? Tem gente que leva para esse lado, mas por mais que seja um dom que você tem, se você não pratica, você não desenvolve ele. Então, assim, a gente não tem que pensar, a gente sabe que é difícil. Língua de sinais, então, que é algo que foge muito à nossa realidade, enquanto falantes de português, acaba se tornando mais difícil ainda. Mas não se preocupe, durante essa semana a gente vai entender mais vários outros aspectos, além dos que já foram trabalhados, e a gente vai começar a entrar nessa questão da organização das frases, do contexto, para começar a ficar um pouco mais tranquila essa organização da informação. Combinado? Pode ficar tranquila que isso não é só com você, tá bom? Agora vamos dar sequência, mais alguém quer falar, quer comentar da poesia, do carpinteiro? Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo e no final a gente abre para mais perguntas, para mais interações. Combinado? Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Em relação a essa questão do uso do espaço, a gente vai aprender agora alguns sinais que estão relacionados à referência espacial, tá? Então, não adianta nada eu falar do espaço sem mostrar sinais que a gente pode usar para essa referência espacial, tá? Não só a referência espacial, mas essa organização e verbos que estão associados a esse uso do espaço, ok? Então, aqui, a gente tem... Primeira coisa que a gente tem que pensar em relação à organização espacial é o seguinte. Nós temos na língua de sinais, sinais que utilizam a apontação, tá? Isso dentro dos pronomes demonstrativos ou dos advérbios de lugar, ou não, e dos advérbios de lugar, né? Porque esses tipos de sinais que vão nos ajudar nessa construção e na retomada dos referentes. Entre os pronomes demonstrativos, nós temos aqui, ali, lá, aquele, aquela, esse, essa, este, aquele. Então, assim, para todos, é essa mesma configuração de mão que você vai apontar. Simples assim, tá? Então, a gente já trabalha, vocês já viram nos módulos anteriores que existe uma diferença entre os pronomes, por exemplo. Os pronomes pessoais usam a apontação. Eu, você, ele, eles, nós. Tudo está aqui também na apontação. Enquanto isso, os pronomes possessivos não usam a apontação. Então, existe uma diferença entre falar eu
e meu. Né? Então, quando eu vou falar assim, eu sou professora, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu. Apontação. Meu caderno, meu caderno. Meu papel, a mão já é aberta. Seu, a mão é igual a do P, seu. Seu copo. Seu lápis. Então, assim, seu, dele, a mesma mãozinha, dele. Existe uma diferença entre o pronome pessoal e o possessivo. Nos pronomes demonstrativos, ou seja, pronomes que vão mostrar algo, a gente também vai usar a pontuação. Por quê? Eu vou falar aqui onde eu estou, eu vou apontar. Aqui onde eu estou. Ali, lá, aquele computador, esse caderno, este lápis. Então, tudo é aqui, ó, na apontação, certo? Já no caso dos advérbios de lugar, a gente não tem a apontação, tá? Nesses, a gente vai usar o quê? Sinais específicos, tá? Então, quando a gente vai fazer essa localização, dentro no uso dos advérbios, a gente vai ter um sinal para cada um, como a gente já aprendeu nos outros casos. Então, a gente tem onde, a mão assim, ó. Vira onde. Ou com a mão em C, onde. Tá? Onde. Aí a gente tem perto, perto. A gente tem, é legal que no perto a gente tem o muito perto, como quem diz assim, eu vou daqui ali no mercado, o mercado é perto, mas o mercadinho, aquele menorzinho ó, faz assim ó, e sopra, é muito perto, é um sinal que a gente usa. A gente também tem o longe. O longe a gente tem dois tipos de sinais. A gente pode usar com as mãos assim, longe, longe. E a gente pode usar longe. Com a mão assim, longe, longe. Então, por exemplo, não sei se tem muita gente aqui que não é de Brasília, mas a gente fala muito assim, tem regiões administrativas aqui, né? Então, são como se fossem os bairros nas outras cidades. Então, a gente está aqui na Asa Sul, que a gente chama, que é no plano piloto. Aí tem o Guará e tem o Gama. A gente fala assim, daqui de onde a gente está, o Guará é longe, mas o Gama é longe. Existe uma intensidade diferente quando a gente fala que é longe, é porque a distância é muito grande, tá? Então, a gente tem essa diferença entre esses dois sinais, o longe e o longe. Outros sinais que vão fazer essa referência do espaço. Fora, fora. E esse fora vai depender. Se for fora do espaço que a gente está, eu vou fazer fora, lá fora, né? Lá fora. Agora, se é aqui, imagina que tem uma caixa, é fora da caixa, não está dentro, está fora da caixa, tá? Então, fora, fora. Ou dentro, uma mão assim, outra assim, dentro. Tem gente que faz até fechadinho assim, né? Dentro. Mas eu não faço porque senão minha mão não cabe aqui dentro. Então, ó, dentro, dentro, fora, dentro, fora. Dentro de casa, dentro da sala, tranquilo. Outro, a gente vai usar uma base para trazer essa referência. Por exemplo, embaixo, em cima. Eu vou considerar o quê? Embaixo de quê e em cima de quê? Então, geralmente é em cima ou embaixo de algo plano, por exemplo, uma mesa, tá? Se for uma mesa, eu vou trazer aqui, ó, a mesa, a referência. Lembra dos classificadores que vocês aprenderam? Então, aqui está a referência da mesa.
Então, eu posso dizer que o copo está em cima da mesa, certo? E que a caneta está embaixo da mesa. Aqui a caneta. Classificador para caneta. Certo? Então, eu posso, em cima, o copo. E aí, eu vou trazer o objeto que está em cima de onde? Ah, não, tem vamos pensar assim, um mosquito na sua cabeça, em cima da sua cabeça. Então, eu vou mostrar a cabeça e vou fazer um mosquito em cima. Eu vou localizar. Então, para falar o em cima, embaixo, ao lado, a gente precisa ter a referência do quê? Em cima de onde? Embaixo de onde? E isso tem que ser considerado na hora que eu vou construir essa informação, tá? Então, tá em cima da prateleira. Então, tá assim, tá lá na estante. Eu tenho ali a estante, tá lá em cima. Ah, é o livro que tá lá em cima. O livro que tá na estante lá em cima. Pega esse livro. Ok. Então, tudo vai depender do contexto. Se a gente for parar para pensar, Libras, como qualquer outra língua, precisa do contexto, tá? E na Libras, essa informação de contexto, ela é muito mais visual. Então, a gente precisa saber, não adianta eu pegar e falar assim, qual que é o sinal de em cima? Depende. Em cima de quê? O que que está em cima de quê? A gente tem que pensar isso na hora de criar esse discurso, tá? Então, depende, né? Contexto, qual? Ah, qual palavra? Contexto. Exatamente. Isso é normal, porque assim, a gente participa de um grupo de intérprete aqui em Brasília, porque além de professora, eu também sou intérprete. Eu falo que uma vez intérprete, a gente nunca deixa de ser. E eu e o Joab, a gente está num grupo de intérprete aqui em Brasília que é assim. Pessoal, qual que é o sinal disso? Aí eu sou a primeira a falar. Me dá o contexto. Isso em que contexto? Porque às vezes você vai usar um sinal que não condiz com o contexto que você quer utilizar. Então, a gente tem que parar de pensar que aprender uma língua é só aprender vocabulário e decorar um vocabulário. E quando a gente fala, isso a gente está aqui nessas oficinas, a gente está no momento de aprendizado de língua. Quando a gente parte para a seara da tradução e da interpretação, é mais complexo ainda. Por quê? Traduzir e interpretar não é você pegar palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. Não é isso. Se aprender língua fosse aprender só vocabulário, era mais fácil comprar um dicionário. Não era? Assim, pega o dicionário ali, eu vou aprender ali pelo dicionário, mas não é assim. Então, a gente precisa do contexto para a gente entender. Porque aí eu vou falar assim, a pessoa vem e faz, imagina assim, tem uma frase, aí a pessoa, qual que é o sinal de em cima? Aí eu vou fazer em cima, em cima, em cima. Aí a pessoa vai e fala assim, caiu uma pedra em cima da minha cabeça. Eu não posso usar esse em cima. Não posso. Por quê? Se eu for falar, caiu uma pedra em cima da minha cabeça, eu vou fazer como? Pedra na minha cabeça. É uma pedra grande? É uma pedra pequenininha? É uma pedra pequenininha. Puf. Eu vou ter que usar, inclusive, o tamanho da pedra. Envolve a expressão que eu vou utilizar se eu vou para o hospital. Exatamente. Envolve a expressão. Se eu vou usar, eu vou para o hospital, eu morri, eu saí, escorreu sangue. Tudo é contexto. Tudo é contexto. Então, sempre que a gente for usar qualquer demonstrativo, a gente precisa saber. Um exemplo que uma vez eu vi. Estava participando de um curso e a professora trouxe essa situação. Uma situação criminal, por exemplo. Era um curso de tradução, né? E a pessoa trouxe uma situação criminal e falou o seguinte. O surdo estava como testemunha e a pessoa foi fazer a tradução sem conhecer o contexto ali, o lugar onde aconteceu o crime. Aí a pessoa fala assim, e aí eu vou abusar do Joab agora, do jeito que ele vai pensar, tá? Aí a pessoa falou assim, não, eu entrei na casa e subi a escada. O que o surdo falou? Mas a escada era espiral. Peraí, mas se a escada é espiral, pode ser esse sinal aí? Não.
Por isso que a gente fala, tudo é contexto. A gente está lidando com um contexto visual. Então, a gente precisa saber como é que o espaço foi organizado para saber como eu vou usar esses advérbios de lugar, certo? Então, se eu vou fazer referência, voltando ao vocabulário que a gente estava pegando, dentro, fora, em cima, embaixo. Se for dentro do copo, eu vou ter que fazer o copo e colocar ali dentro. Se for dentro de uma caixa, eu vou fazer esse dentro? Não, a caixa está aqui, eu vou fazer dentro. Porque tudo depende da informação visual que eu preciso trazer. Lembrando que trazer a informação para uma informação visual, para uma língua visual, é transformar aquela informação em algo visual, tá? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Voltando, primeiro e último. O primeiro e o último também depende do contexto, da organização. Por quê? De uma forma geral, a gente tem primeiro e último. Tem, primeiro, último. Mas se eu estou falando do primeiro da fila, eu tenho fila. Primeiro. Fila, primeiro. Eu não preciso fazer fila primeiro. Não, porque eu vou pensar que é a primeira fila. Não, fila primeiro. Que é a pessoa que está lá na frente da fila. Né? Então, a gente tem que se localizar. Ah, a fila não está assim, a fila está assim. Ok. Aonde que é, digamos assim, a fila do cinema? Eu cheguei no shopping, tá com a fila do cinema. Onde é que é o guichê? É de cá ou é de cá? Ah, não, o guichê é de cá. Eu vou fazer fila primeiro. Eu preciso dessa localização espacial. Porque se eu faço aqui, é o último. Se o guichê está de cá, não é o primeiro, é o último. É o último da fila. Agora, eu estou comendo um pacote de biscoito. É o último biscoito. Último. Ou, a gente está falando aqui, agora é o último sinal. Último. Então, tudo depende do contexto que a gente vai utilizar, tá? Da informação que a gente vai organizar. Eu sei que quando a gente convive muito com português, é difícil a gente desvincular da estrutura do português. É a mesma coisa quando a gente está aprendendo inglês, né? Quando a gente está aprendendo... Isso é uma metodologia que todo mundo faz. Todo mundo usa sem perceber, que é a tradução. Então, tipo assim, eu estou vendo aquela língua, eu vou tentar traduzir ela, tá? Agora, então vamos lá, eu estou indo aprender inglês. Estou indo aprender inglês. Aí a pessoa pega e fala assim, agora você vai criar um diálogo. Aí eu vou lá criar meu diálogo. Eu não penso o diálogo no inglês, eu penso na minha L1. Eu estou começando a aprender inglês. Aí eu vou lá e crio. Aí nesse diálogo eu coloco ali, fulana tá matando cachorro a grito. Não faz ainda, Joab. Fulana tá matando cachorro a grito. Aí você fala. Beleza, eu vou traduzir para o inglês. Fulana is killing the dog screaming. Aí a pessoa que é do inglês vai olhar e vai falar assim, como é que é? Então vamos para a língua de sinais, relação Libras-Português. Eu fiz esse experimento na sala de aula uma vez. Eu dava aula numa faculdade particular aqui de Brasília e eu dava a parte teórica e tinha uma professora surda que dava a parte prática logo depois que eu saía da parte teórica. E eu chego na sala de aula, estou lá falando sobre essas questões de metáfora. E olha como a gente se prende muito à estrutura do português. E eu falei essa mesma metáfora, matar cachorro a grito. E levei, deixei anotada no quadro. Eu falei assim, vocês querem entender como é essa relação da língua de sinais? Espera aí, deixei anotado no quadro. Quando a professora chegou, ela chegou um pouquinho antes da minha aula acabar. Chegou na porta, aí eu pedi para ela entrar. Quando ela entrou, eu falei assim, vem cá, o que você entende aqui dessa frase? Aí ela foi e leu a frase. Ela fez desse jeito assim para mim. Ou seja, é possível? Ou seja, qual foi a relação que ela fez?
Será que eu consigo gritar até um cachorro morrer? Ó, como é o pensamento. Por quê? É diferente. A gente que usa português como L1, que convive com esse contexto, se eu falo matando o cachorro a grito, a pessoa sabe que a pessoa está desesperada, querendo um namorado, uma namorada. Mas na língua de sinais, isso não é assim. Eu não posso usar essa mesma metáfora, eu não posso usar esse mesmo contexto, porque não, a pessoa não vai entender. É outra língua. Assim como no inglês, se eu falar to kill the dog screaming, a pessoa não vai entender. Por quê? No inglês nem existe essa metáfora. Então, o que a gente tem que entender? Que tudo é o contexto. Tá? Ai, como é que eu faria essa metáfora na língua de sinais? Ah, não sei, tipo... Tá desesperado. Você vai trazer o contexto, tá desesperado. Tá subindo pelas paredes. Eu não vou fazer a parede e a pessoa subindo. Então, é tudo a gente entender como que se organiza a informação para a gente conseguir começar a desvincular. Começar a desvincular a estrutura do português da estrutura da língua de sinais. E esse é o nosso objetivo também essa semana. Começar a separar para a gente entender que se eu quero falar língua de sinais, eu preciso começar a organizar o meu pensamento dentro da estrutura da língua de sinais. E é por isso que a gente vai começar a aprender. Ok? Então, dentro dos pronomes demonstrativos, simples, a pontuação. Dentro dos advérbios de lugar, a gente vai pensar no contexto para conseguir construir essa informação. Ok? E aí a gente vai pensar em alguns verbos que estão relacionados ao contexto espacial, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o verbo estar. A gente tem dois sentidos, né? O relacionado a permanecer no lugar, né? Tipo, eu estou em casa. Então, eu posso fazer casa, estar em casa, né? O surdo, ele nem usa muito esse. Ele usa mais o sentido estar em casa. Eu vou fazer em casa, vivo, vida. E essa configuração de mão, vivo. Que isso aqui ele usa tanto para vivo, quanto para vida, quanto para viver, quanto para presença. Então, casa, vivo. Casa, ficar. Permaneci em casa. Casa. Eu fiquei em casa. Eu estou em casa. Agora, se eu estou falando eu estou triste, eu não posso usar esse. Porque aí eu estou relacionada, tá relacionada a quê? A sentir. Então, seria eu estou me sentindo triste. Mas aí já vem a primeira dica em relação à estrutura da língua de sinais para a gente montar frases. A língua de sinais não usa verbos de ligação. Então, nesse momento, eu estou me sentindo triste, o verbo estar, ele está ali somente para fazer a ligação da estrutura do português que exige um verbo de ligação. Libras não tem verbo de ligação. Então, se eu falo, eu estou triste, em português, em língua de sinais eu vou fazer o quê? Eu triste. Por quê? Não tem verbo de ligação. Professora, mas eu quero saber se é passado, presente e futuro. Guarda a pergunta que a gente vai trabalhar a relação de tempo durante a semana. Outra questão, outro verbo, verbo ser. Verbo ser, a mesma coisa. Ele não é muito usado na língua de sinais. Porque, geralmente, quando a gente usa o verbo ser, a gente está preso demais à estrutura do português. Então, a gente vê muita gente falando assim. Às vezes, a gente vai perguntar para uma pessoa assim, qual que é o sinal? Ser. Aí, a pessoa vai assim, né? Que é o a gente usa a conjugação do verbo ser no português. Aí, a pessoa fala assim, ela é bonita. Isso aqui é a estrutura do português. Se eu quero falar na língua de sinais, eu vou fazer o quê? Ela bonita. Eu não preciso desse é. Não preciso. Por quê? Na língua de sinais, pouco se usa o verbo ser. Não há verbo de ligação. Então, se ele está funcionando como verbo de ligação, ele não é feito. Não, eu preciso mostrar, eu tenho duas opções. É ou sinal. Entendeu? Então, posso virar, por exemplo, assim, Joabe é habilidoso. Tem habilidade.
Então, ó, é habilidoso. Então, Joabe, sinal habilidoso. Aí eu vou fazer sinal, porque eu quero marcar que é... Eu quero marcar isso. Mas, se não, eu posso fazer só o quê? Joabe habilidoso. Habilidoso. Qual que é seu sinal, Joabe? Joabe. Joabe habilidoso. Ótimo, pronto. É verbo de ligação, eu não preciso fazer. Fica muito mais fácil a gente construir a sentença tendo essa primeira informação. Vamos continuar com o nosso vocabulário. Sentir, o verbo sentir. A mão engarra, sentir. E aí vai depender, tipo, quando a pessoa tá triste, aconteceu alguma coisa, assim, nossa, sinto muito. Aí você vai olhar para a pessoa assim, a expressão vai falar tudo, eu não preciso fazer sinto muito. Esse muito também é do português, não é da língua de sinais. Poucas as vezes a gente usa esse sinal para muito. Então a gente vai olhar e falar assim, sentir. Agora a pessoa está se sentindo feliz, está se sentindo bem, aí a gente já traz uma outra expressão. Então, sentir, a mão engarra no peito. Ficar. O ficar a gente vai usar, a gente vai pensar na relação de ficar, de permanecer, é o mesmo que a gente falou antes, ficar. Ou ficar no sentido de permanecer também. Ou ficar triste. Aí a gente vai pensar no significado. Ficar triste significa sentir triste. Então a gente vai para o verbo sentir. Tá? Chover. Chover. Está relacionado à questão temporal. Então, a mão engarra, as duas mãos engarram. Chover. Morar. Quando eu falo morar, eu quero dizer que a minha casa é. Então, eu faço morar. Casa. Eu casa. Minha casa. Eu moro. Eu casa. Então, eu casa significa eu moro. Estudar. O verbo estudar. Estudar. Tá? As duas mãos. Estudar. Eu preciso do movimento repetitivo, tá? Mudar. O verbo mudar vai depender do contexto. Olha o contexto aí de novo. Então, se eu tenho mudar de lugar, eu vou fazer o quê? Tiro de um lugar a mão. Tiro de um lugar e coloco em outro. Me mudei de casa. Eu, casa, mudei. Por quê? Não é nessa casa que eu estou em outro lugar, tá? Agora, se eu falo mudar no sentido de trocar, por exemplo, essa roupa não ficou legal, troca. Aí eu uso esse aqui, troca. Ah, não, cansei dessa cor de cabelo, eu vou trocar, vou mudar. Cabelo mudar, a cor mudar. Porque o cabelo não tem como tirar esse, se bem que hoje em dia, né, o povo até pega umas perucas aí que eles chamam de lace, né, aí pega, troca a cor do cabelo, trocando, tira aquele, mas enfim, trocar. Mesmo nesse caso, eu não vou fazer assim, não vou mudar, eu vou trocar, ok? E é diferente do troco financeiro, que é o troco, né? Tá? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Andar, tá ali, andar. Mas depende do que tá andando, né? Porque se assim, isso aqui, a gente fica muito claro que é uma pessoa andando, né? Agora, se eu falo andar de bicicleta, eu não posso andar de bicicleta. Eu vou fazer o quê? Só a bicicleta. Vou andar de carro. Eu não vou andar de carro. Eu vou andar de carro. Então, tudo vai depender do nosso contexto. Ah, o que é o cachorro andando? Eu não posso fazer cachorro andando, porque o cachorro não anda assim. O cachorro anda como? Ele vai com as patinhas, são 4 patas. Então, tem que pensar no cachorro. Tá? Então, a gente vai pensar em tudo isso. Então, assistir. Assistir, tem o assistir de ver, né? Que aí a gente pode usar ver ou assistir, com a mão em 4, assistir. E a gente tem o assistir de ajudar, dar assistência. Aí a gente vai usar o quê? Ajudar. Simples assim, ajudar. Admirar. O admirar, geralmente, quando a pessoa admira algo, ela tá o quê? Boca aberta. Então, a gente faz a mão em 4 e faz assim. Abre a boca mesmo. Por exemplo,
Uma pessoa tá passando na rua, uma pessoa muito bonita que chama atenção. Eu vou admirar, então eu faço assim. Um quadro muito lindo, eu tô admirando. Então, ó, o queixo cai. E a gente põe a mão em 4, admirar. Ok? Entrar. Entrar. E a gente pode fazer assim também. Entrar. Então, por exemplo, se eu chego numa sala, o professor está dando aula, eu quero entrar na sala, eu pergunto para ele, posso entrar? Ou, posso entrar? Vai depender do contexto. Ok? Entrei na roupa. Aí já não é esse, né? Porque a gente não tá... Não, é a roupa que serviu. Né? Então, a gente vai começar a considerar o contexto para saber se o sinal cabe ou não. Ok? Fazer, independente da situação, é o mesmo, tá? Então, as duas mãos em A, fazer. Unha com unha, tá? Fazer. Usar. Letra U. Eu uso roupa colorida. Eu uso sal na comida. Então, usar. Funcionar. A gente tem 2 sinais para funcionar. Tem funcionar ou funcionar. Esse aqui é muito parecido se a gente for prestar atenção nas engrenagens de algo, né? Então, funcionar ou funcionar. Os 2 podem ser utilizados. Agora, ir e voltar. Esse é um sinal que todo mundo pergunta, né? Ir e voltar. Job já está até fazendo. Faz de novo, Job. Ir e voltar. Isso. E tem gente que ainda faz só assim, sem esse faz ir e voltar. A depender do deslocamento. Mas se ele for funcionar como um verbo de ligação, ele também não vai ser realizado. Por exemplo, Job, faz para mim. Vou ligar para minha mãe. Eu não preciso fazer eu vou ligar para minha mãe. Não, isso aqui é português. Tá? Porque se eu fizer desse jeito, eu vou ligar para minha mãe. Isso é português, isso não é Libras, tá? Esse ir e esse voltar, se a gente prestar atenção no movimento, envolve o quê? Deslocamento, tá? Então, eu só vou usar esse ir e esse voltar se tiver deslocamento, ok? Simples assim. Voltei para casa. Como que faz? Casa, voltei, tá? Já voltei do mercado. Então, assim, envolve o quê? Deslocamento. Voltei a fazer aula Voltei para academia. Comecei de novo. Olha só, por quê? Eu não estou falando do deslocamento de voltar da academia ou voltar para a academia sentido físico. Eu estou falando de que eu comecei a fazer novamente a academia. Então, a gente precisa pensar nesses contextos. Ok? Vamos praticar um pouquinho? Eu vou mostrar aqui algumas frases e eu quero uma pessoa para cada frase para fazer ela em língua de sinais. Então, quem quiser participar fazendo a frase, levanta a mão. Agora, 1, 2, 3 já. E depois que vai saber qual é a frase. Bora, gente, sem medo. Isso. Não precisa abrir o áudio, tá? Eu quero ver vocês com a câmera aberta, tá? Que eu quero que vocês façam em Libras. Primeira pessoa que vai fazer é a Giovana, que tá com a mãozinha levantada, tá? Preparada, Giovana? Então tá, vou mandar para você a frase. Então, ó, a gente vai primeiro ler a frase para depois fazer ela em língua de sinais. Qual que é a frase? Dentro de casa está muito calor. Joab não fez porque não é para ele fazer mesmo. Vamos lá. Dentro de casa está muito calor.
Pronto. Casa, dentro, muito calor. Perfeito, perfeito. Então, ó, olha como é diferente. Quantos sinais eu fiz? Casa, dentro, calor. 3. Vamos pensar na frase em português. Dentro de casa está muito calor. 6 palavras, 3 sinais. Por isso que a gente tem que começar a diferenciar o português da Libras. Giovana, obrigada. Pode abaixar a mãozinha. Próxima pessoa vai ser a Aparecida. Vou mostrar a frase. A frase é a seguinte. Lá fora está chovendo muito. Boa. A gente só vai mudar o seguinte, não é lá fora só, é lá fora. Porque se eu estou dentro de um lugar coberto, eu vou pensar que é lá fora. E aí, exatamente, eu não preciso apontar o lá. Então, lá fora. Isso mesmo, muito bom, Aparecida. Agora vai ser a Zilma Santos. Preparada, Zilma? Aparecida pode abaixar a mãozinha. Zilma, a sua frase é... Ixi, não pode ser essa. Ele é o primeiro da fila e eu sou o último. Uma frase um pouco maior. Ele é o primeiro da fila e eu sou o último. Uma boa estratégia. Fila. Ele é o primeiro, eu o último. Ótimo. Mas eu posso fazer de outro jeito também. Não tá errado, tá certo. Mas eu posso fazer também só localizado na fila. Fila, ele primeiro. Eu, último. Eu retomo aqui a mão da fila e mostro que eu sou o último. Ok? Muito bom, Zilma. Obrigada. Pode abaixar a mão. Agora é a Adriana. Adriana Rodrigues. Sua frase vai ser a frase número... Número não tem número. Subi em cima da mesa porque tem uma barata embaixo. Vamos pensar na localização. Subi na mesa porque tem uma barata embaixo. Isso. Só faltou colocar o localizador, a localização aqui. Então, olha só. Exatamente. Mesa. Ótimo. Faltou o classificador na mesa aqui depois. Subi em cima. Né? Por quê? A barata está embaixo. E a barata, ela não é assim? Eu posso fazer assim. E como ela é compridinha, eu posso fazer assim também, tá? Então, a barata está embaixo. A estrutura é essa mesmo, certinho. Parabéns. Agora vai ser... Pode abaixar a mãozinha, Adriana. Agora é Josiane Magalhães. Josiane vai fazer a nossa última frase. Onde está a caneta, não. Eu quero fazer uma que tenha localização. Deixa eu ver. Onde está a caneta? Onde está a caneta? Como é que a gente vai fazer essa frase em língua de sinais? Caneta onde? E se eu falar, caneta está dentro do estojo? Estojo, caneta dentro. Ótimo. É isso aí. Viu, pessoal? A gente precisa sempre o quê? Não adianta a gente querer pegar só o pedacinho ali. A gente tem que pegar o contexto todo, tem que pegar a frase toda. Se for preciso mais do que a frase para a gente entender o contexto, a gente pega mais do que a frase. Tá? Porque a gente está fazendo uma relação do português com a língua de sinais. Certo? Pessoal, vamos lá. Todo mundo abrir na câmera para a gente fazer outro registro da nossa aula. Eu até esqueci de falar, porque teve gente perguntando do print. E quando voltou depois do vídeo, eu esqueci. No começo já tinha sido feito. E agora a gente vai fazer nosso segundo registro. Não sabe onde levantar a mão? É no chat ou nas reações, né? Tem um íconezinho no Zoom que chama reações, tá? Tem uma carinha assim, com um maisinho assim em cima. Nele você clica, tem um levantar a mãozinha,
tá? Então, todo mundo abrindo a câmera para a gente fazer o registro. Já. É dúvida, Luzimar, ou é para fazer a frase? A gente já fez a última. Então, peraí, pode deixar, se quiser deixar levantado para fazer pergunta, pode deixar. Então, assim, a gente tem que entender que para fazer qualquer tipo de frase, para elaborar um discurso em língua de sinais, a gente realmente tem que entender o contexto para a gente conseguir fazer essa localização espacial. Correto? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Tá, então agora eu vou abrir esses 15 minutos que a gente ainda tem de aula para dúvida. Dúvidas inicialmente em relação à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje falou sobre o uso do espaço na língua de sinais e trouxe sinais relacionados a espaço, a deslocamento, a advérbios de lugar e pronomes demonstrativos, certo? Então, sobre o nosso tema da aula, lembrando, esse primeiro momento é sobre o nosso tema da aula de hoje, ok? Então, eu vou chamar um por um, vocês vão poder habilitar o microfone para fazer a pergunta. Primeiro vai ser a Giovana. Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, eu queria perguntar sobre um sinal que eu aprendi que é assim, ó, para falar de ser. Aí, por exemplo, se eu quiser falar, no futuro eu quero ser médica, tá certo? Ou não? Olha, esse sinal aqui, na verdade, ele não é do verbo ser. As pessoas entendem ele como ser, mas não é bem o verbo ser. Esse sinal é um sinal para pessoa. Então, geralmente, eu faço assim, eu, professora, eu estou falando que eu, ser humano, esta pessoa é professora. Entendi. Então, se eu quero falar que no futuro eu quero ser médica, olha o Joab como é que ele está fazendo. Médica. Desculpa, eu fiz veterinário. Então, eu, futuro, posso fazer vontade médica ou quero futuro médica. Eu não preciso desse. Tá? Esse aqui, geralmente, a gente está falando assim, essa pessoa, eu, pessoa, minha pessoa, minha pessoa. Aí a gente não precisa, dentro desse contexto todo, fazer esse ser. Tá bom. Muito obrigada. Por nada. Agora, Débora de Oliveira. Professora, Bom dia. bom dia. Eu fiquei com dúvida na localização naquele exemplo da fila. Como que eu vou saber quem é o primeiro e quem é o último? Como que você vai saber? Vai depender da referência. Então, por exemplo, se eu sou o último, e, por exemplo, eu sou o último, e aí a fila vai partir de mim, certo? A fila, deixa eu só tirar aqui para não ficar ouvindo o retorno. A fila vai sair de mim. Então, lá na frente é o guichê. Digamos assim, é num guichê. Então, o guichê está lá na frente. Então, se eu sou a última, o guichê vai estar lá na frente, é o primeiro. Agora, se eu quero falar que eu sou a primeira, da mesma forma pode sair de mim. Mas eu sou a primeira. Que aí eu vou apontar, eu primeiro. Agora, se a fila está na lateral assim, eu vou ter que fazer toda aquela referência espacial que eu precisei. Por exemplo, eu fui no mercado. Tá? No mercado. A fila estava aqui, ó, o caixa de pagar estava aqui. Aí estava uma fila enorme. Eu fui aqui a última. Ou minha mãe estava lá, minha mãe estava aqui no final, a última. Aqui era o caixa. Então, eu preciso localizar espacialmente para depois fazer essa referência na fila. Ok? Tem que identificar o guichê, né? Tem que identificar o início da fila, na verdade. Né? Sempre. Você precisa fazer essa referência espacial. Tá bom. Por isso que a gente estava mostrando esse uso do espaço para a gente entender a importância do uso do espaço na língua de sinais. Ok? Obrigada. Por nada. Agora, Michele Barral. Olá, bom dia. Bom dia. Está me ouvindo? Sim.
Eu tive uma distração aqui, porque eu estou no ambiente de trabalho, e eu perdi o sinal que você falou que parecia com uma engrenagem. Eu queria saber Funcionar. qual era esse sinal. Funcionar. Por exemplo, meu computador funciona bem. Funciona bem. Meu computador Perfeito. funcionar parou. Parou de funcionar. Então, é funcionar. Tá? Ok, professora, obrigada. Formada. Mais alguma dúvida em relação ao nosso conteúdo que foi trabalhado hoje? Não? Então, agora eu vou abrir esses últimos 9 minutinhos, 9 não, um pouquinho menos, né? 8 minutinhos de aula para dúvidas outras, curiosidades e outros aspectos. Alguém tem alguma outra pergunta, mesmo que não seja relacionada ao tema da aula, mas que seja aulas anteriores ou alguma curiosidade que tem? Ok. Primeira pessoa que eu vou passar a palavra, Patrícia. Bom dia, professora, tá me Bom ouvindo? dia. Sim. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez, continuar esses módulos. Eu tenho só uma curiosidade em relação à questão espacial, que você falou que não está mais só nessa área que a gente vê nas literaturas, né? Eu queria saber se tem uma literatura que tem esse novo conceito de espaço. Qualquer lugar que você abre hoje, espaço, se você prestar atenção, até aquela imagem que eu trouxe, ela traz, inclusive, metragem, né? Ela tenta trazer metragem, porque ela tenta trazer o tamanho do seu braço. E se você prestar atenção, se aquele bonequinho esticar os braços, ele está dentro daquela área de coisa. Então, é só uma questão da interpretação dos textos que já existem. Ah, tá bom. Eu tive essa dúvida porque, na verdade, eu também sou professora de Libras, e aí, às vezes, os alunos perguntam e, às vezes, eles querem literatura, né? Não adianta só a gente falar o que está acontecendo, né? Mas tá bom, A muito obrigada. literatura, se a gente for analisar, nenhuma literatura fala que esse espaço é limitado a X centímetros ou Y. Não, ele fala que é esse espaço. Se você for analisar as próprias imagens que eles trazem, eles já trazem um espaço amplo. Ok? Tá bom, muito obrigada. Por nada. Agora, Adriana Rodrigues. Aí. Como você falou que podia perguntar outras coisas além do tema, né? Então, eu tenho uma dúvida, que é quando fala assim, leão e felino, assim, felino, eu poderia usar, porque leão e leão, né? Eu poderia usar isso aqui para felino? Porque tem hora que a gente tem que falar, leão é um felino, como é que eu poderia diferenciar leão de felino? Sim, porque assim, na verdade, você vai fazer aqui e coisas, né? Ou vários. Porque entre esses animais eu tenho. Aí eu vou fazer tigre, onça. Esse aqui entra como. Porque assim, a gente geralmente é o que a gente chama de protótipo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala animais, a gente faz esse aqui e esse aqui, né? Sim. Animais. Por quê? Por que esse aqui? Porque esse aqui é o leão também. Esse é um sinal para leão e esse é outro. Por quê? Se a gente pensa assim, animal, a primeira coisa que vem à mente é o leão, porque é o rei da selva, animal, né? A pessoa já pensa isso. Por isso que o leão foi tomado como o básico. É igual fruta. Você fala fruta. A grande maioria, eu não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria pensa na maçã. Então, maçã, coisas. Então, assim, esse aqui é leão. Mas se a gente for parar para pensar, a onça não é um leão, mas é um felino. Está dentro da mesma categoria ali. Então, aí a gente faz esse e as pintinhas. O tigre, esse e a coisa. O ideal é que, a depender do contexto, você use a datilologia como suporte. Tá? Então, você pode usar felino, felino, felino. Ok, sem problema. Porque aí você vai localizar em relação a esse contexto. Tá bom, obrigada. Okay? Por nada. Glauci Magalhães. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer pela aula, realmente muito incrível. Parabéns, viu, professora? Obrigada.
Eu queria tirar uma dúvida, mas não é em relação à aula, não. Eu tenho um amigo que ele é surdo e ele entende português, ele entende escrita e ele é oralizado. E aí eu queria falar para ele que ele é protagonista da história dele, porque assim ele está fazendo academia, atividade física agora, e ele está ensinando os colegas e o professor Libras, né? Eu estou achando muito legal e agora ele está conseguindo ficar a inclusão, né? Porque as pessoas estão aprendendo Libras. E eu queria mandar um vídeo para ele falando isso, que eu estou muito feliz porque ele está sendo protagonista da história dele. Protagonista tem sinal? É o líder, é o principal, né? Algo supremo. Supremo, top. Então, líder, você é o líder da sua vida, você é o protagonista. Você que ok. resolve as coisas. Obrigada, viu, Por professor? nada. Última Aí, pessoa, Simone. Se der tempo, a gente chama a Adriana também. Vamos lá, Simone. Tem a ver um pouco com a aula, né, que a gente teve hoje, que eu vi aí que a professora ensinou o sinal de perto, né? Assim, e esse perto assim, né? Enchendo e assoprando, né? Eu já vi outro, esse eu não conhecia, né? Eu vi, né, conhecia outros sinais, assim de perto e assim de perto. Em quais contextos, assim, qual deles são parecidos? É só né, uma que é o mesmo? variação. É só uma variação para o mesmo sinal. Esse perto também é realizado. Esse é quase esse. Mas se a gente faz assim, é a mesma coisa. Tipo, é muito perto. Esse é no mesmo contexto que esse. Que é o muito perto. E esse aqui é só uma variação mesmo do mesmo sinal. Entendi. Ok? Obrigada. Então, a última pessoa vai ser a Adriana. Bom dia. Bom dia. Eu já vi um sinal fazer com a palma da mão para baixo e batendo em cima. Eu queria que você me explicasse esse sinal, que eu já vi que as pessoas estão fazendo fazer. Assim como o Joab está fazendo. Aqui, ele é muito mais de autonomia, de você faz a sua própria história, você é responsável pela sua própria história. É diferente desse aqui. Esse aqui a gente vai usar no tipo... Porque, por exemplo, se eu falo, eu vou fazer um bolo, eu não posso usar esse aqui. Esse aqui significa por si mesmo, por si só. Entendeu? Esse é o significado desse sinal. Tipo, você por si só, você mesmo, ele próprio. Então, esse é o significado desse sinal. Então, quando a gente fala assim, você é responsável por fazer as suas coisas, você responsável. É sua responsabilidade. Agora, se eu falo, eu vou fazer um bolo, eu não posso fazer bolo. Não, só se for assim, eu mesma vou fazer o bolo. Bolo, fazer, eu mesmo. Mas eu preciso desse. Ok? Depois acho que deu para entender essa diferença, né? Então, pessoal, como a gente havia combinado, a Adriana foi a última, tá? A gente vai abrir em outros momentos durante a semana, nós teremos outros momentos de interação, outras situações em que nós vamos conversar muito e tirar muita dúvida ainda, tá? Nós temos ainda muito o que abordar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Todos que participaram da aula, agradecer ao Joab pela tradução, a equipe técnica aqui, Daniel, Loiane, que estão ajudando a gente. E gostaria de mais uma vez ressaltar que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, certo? Hoje foi só o nosso primeiro dia, amanhã a gente está aqui de novo, mesmo bate-local, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, todo mundo aqui amanhã às 9h, para a gente começar a nossa segunda aula desse módulo 5, ok? Mais uma vez, muito obrigada, tenham um bom dia e até amanhã.